Sawadee, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um trecho do PodThai, um podcast focado em Tailândia. Se você quer ver o episódio completo, clica no card aqui em cima ou no link da descrição. Vem tailandiar com a gente! É difícil viajar sozinha para Tailândia se eu não falo nada de inglês? O que você acha sobre isso? Você fala inglês? Você conheceu mulheres que não falam inglês? Como que foi para você? Eu tenho a sorte do meu pai ser professor de inglês, então eu Nossa, sei o idioma, mas na Tailândia eles não vão saber inglês fluente. O que os tailandeses vão saber são as palavras de inglês que eles precisam para se comunicar com os turistas. E essas são as palavras que você vai aprender também para sua viagem. Então, assim, sim, não, coisas muito básicas, de onde é tal coisa, quanto por favor, custa, né? quanto custa. Então, assim, lá eu nunca conversei com nenhum tailandês com uma frase completa. É só palavra picadinha. Porque não é... e isso eu vou falar para vocês pararem de não viajar por causa de idioma. Quem mais tem dificuldade viajando pela Tailândia é quem é nativo em inglês. Sabe por quê? Porque eles chegam e querem lá ficar desenrolando como se o tailandês fosse entender metade do que eles estão falando. Aí chega lá em inglês, que parece que tá com o ovo na boca com aquele sotaque, e o tailandês não entende. Porque eles falam como se eles estivessem falando na Inglaterra, por exemplo, e a galera não entende. Então, use isso a seu favor de aprender o básico do inglês e usar essas palavras básicas, porque eu realmente percebi que, assim, comparado com outros países do Sudeste Asiático, no Vietnã, por exemplo, eles falavam muito menos inglês. E lá era muito mais na mímica. Já na Tailândia, eles são muito preparados para o turismo, então eles sabem sim inglês, mas o inglês que eles precisam para os turistas. Então é isso só que você precisa também. Vai ser muito de boa. Você consegue um chip de internet para usar o Google Tradutor. Dá para traduzir imagem, dá para fazer várias coisas, mas é bem tranquilo viajar sem falar inglês. Eu recomendo o basiquinho para, assim, é isso. Sim, por favor, quanto custa. E inclusive na imigração, quando eu passei, o tailandês viu meu passaporte do Brasil e ele me perguntou em português: quanto tempo? Ai, que Perguntou. legal! Então, tem tanto brasileiro indo que às vezes até você pode ter sorte de ter agente da imigração tailandês que vai saber uma palavra ou outra em português. Não sei se é comum, mas foi muito engraçado, porque eu percebi que realmente eles se preparam para o turismo. Então você pode ficar tranquilo que eles vão, independente se vocês não conseguirem se comunicar com palavras, eles vão te ajudar. É, assim, o povo mais solícito que eu já vi, assim. Então, às vezes a pessoa não vai conseguir te comunicar, mas ela vai pegar na sua mão e vai te levar onde você precisa, assim. É nesse nível de ajuda. Exatamente. Os tailandeses, eles falam o inglês de índio, vamos dizer assim, né? Eles falam o inglês assim, é a palavra, aquelas duas palavras e aí todo mundo vai se entender e você vai continuar, né? Uma coisa legal que eu tô vendo aqui é que a Elisângela, a gente já, quando tava durante a pandemia, a Elisângela fez o bate-papo Tailândia, a gente planejou a viagem deles, a gente tem uma história, agora nós somos amigos mesmo. E a Elisângela, ela viajou 3 meses para Tailândia, pela Tailândia, né, com o Gilmar. E eles não falam inglês, não falam inglês, assim, eles falam o básico do básico do básico. E aí foi muito legal porque, assim, durante a pandemia a gente estava explicando sobre câmbio, sobre isso, sobre aquilo. E eles estudaram muito sobre a Tailândia, estudaram muito em si. No final da viagem deles, a gente se encontrou. Então a gente foi jantar juntos e eles contaram cada experiência que eles tiveram, assim, de estar andando na rua e aí eu vi uma música e aí eles vão para a música e começa os tailandeses chamam eles para jantar e não sei o que, não sei o que lá. E imagina, você não fala inglês. Então, tipo, é tudo, o tailandês não fala inglês, você não fala inglês. E aí você vai e tá tudo bem e tá tudo certo. Então, isso é uma coisa muito legal que a gente sempre fala, sabe? Obviamente, se você fala inglês, você vai se comunicar melhor. Talvez você vai conhecer mais alguns turistas que você não conhece se você fala só português. Então, você tá num passeio, você tropeça numa pessoa, ou você, tipo, pede para uma pessoa tirar foto sua, aí você já começa uma conversa um pouco mais elaborada se você fala mais inglês e pode ter uma experiência diferente. Mas isso, com certeza, não limita para quem não fala inglês, né? É muito legal a gente ver os brasileiros assim, gente, eu não falo nada de inglês. Eu vou para Tailândia daqui 1 ano, vou para Tailândia daqui 6 meses. Poxa, estuda então coisas muito básicas. Ou
ou escreve num papel, sabe? Coisas assim. Porque aí, se você tem o básico, você vai ter uma experiência super gostosa, super diferente, né? E eu acho que viajar sozinha te abre muito mais portas para isso, né? Quando você tá sozinha andando na rua, às vezes a pessoa se sente muito mais aberta de perguntar para uma pessoa sozinha do que uma pessoa que está num grupo ou uma pessoa que está em um casal, né? Então, às vezes você conhece pessoas e se você fala inglês fica um pouco mais fácil. Mas que bom que você falou que atrapalha dessa maneira. Você tem alguma situação para contar sobre, assim, sobre viagem e sobre falar inglês, como te ajudou? Ou alguma mulher que você conheceu que não falava nada de inglês e ela estava viajando, alguma coisa assim? É o que você falou, Vicky. O inglês, o espanhol, outros idiomas universais, né, me ajudam muito a fazer amizade. Então, graças a esses idiomas, eu pude fazer amizade de vários países. Eu, inclusive, fui agora viajar para visitar uma amiga que eu conheci viajando lá no Canadá. Se eu não falasse inglês, eu nunca teria tido uma amizade com ela, assim, talvez, né, na mesma profundidade. Então, é óbvio que se você ainda não sabe inglês, eu recomendo fortemente que você comece a aprender, porque não só o inglês, como o espanhol, para se conectar com outras pessoas também da América Latina, etc. Porque, nossa, me abriu tantas portas de conexões mesmo, que é realmente, assim, muito gratificante você conseguir desenvolver conversas. Às vezes não chega no mesmo nível de profundidade de uma conversa em português, obviamente, que é o idioma que a gente é nativo, que a gente sabe, não tem as mesmas gírias. Mas na Tailândia tiveram algumas situações que mesmo falando inglês não ajudou, assim, porque tinha que ser na mímica mesmo, eu tive que mudar. Teve um dia que eu tive que mudar o horário da minha passagem de trem. E eu, para facilitar esse processo de compra de passagens e tudo lá dentro da Tailândia, eu fazia compra online pelo site 12 Go Asia, que é o mais comum ali, que facilita, que você já compra online, não precisa falar com ninguém. Eu garantia que a minha passagem estava ali. E aí, nesse dia, eu tive que ir na estação de trem para trocar. Eu falei, nossa, como é que eu vou fazer para explicar o horário que eu quero ir e se entender se eu vou ter que pagar mais ou não? Mas foi tão tranquilo, eu resolvi assim, em 1 minuto, mas foi meio que assim, a gente literalmente pegou um papel. Eu escrevi o horário, aí eu falei, ok, ok. Esse é o mais comum na Tailândia, assim, ok, ok. E aí foi assim, aí eu perguntei, how much, how much? Aí, não, 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 não. Aí foi assim, e ele me deu um papel novo com a minha passagem, apontou para onde que eu tinha que ir, fez com assim, a plataforma 3, aí fiz assim, apontou e fiz assim, e aí eu fui, e aí deu tudo certo. Então, sempre tive experiências positivas, mesmo com a barreira de idioma, assim. E sempre os tailandeses com um sorriso enorme no rosto para ajudar. Só tive experiências positivas. Vocês, assim, vão amar também, tenho certeza. Os Todo mundo que for. tailandeses, eles são muito bons, né? Assim, eles ajudam de uma maneira que, não sei, talvez em outro país ele quer te mostrar que tá te fazendo um favor. Na Tailândia, parece que a gente tá fazendo um favor de estar pedindo para eles e eles estão servindo a gente da maneira mais genuína e mais maravilhosa possível, assim, sabe? E eles são tão felizes de ajudar, eles ficam felizes de você estar feliz, de ter te ajudado com isso, sabe? Então, coisas pequenas, assim. Talvez a mulher ajudou você com o trem e ela se sentiu tipo, meu Deus do céu, eu falei o inglês da vida e ajudei essa gringa, e essa gringa tá indo curtir meu país, sabe? Então, eu acho muito legal. Essa parte da Tailândia é muito gostosa, né? Porque eles são muito maravilhosos, assim, como pessoa. E é uma das coisas que as pessoas mais sentem, assim. É o que a gente sempre fala para as pessoas, né? Sim, você está viajando para os pontos turísticos, você está visitando o Grand Palace, você está visitando a Maya Bay, mas às vezes é legal você também perceber, né? Tipo, eu acho que quando você está viajando sozinha, talvez você perceba um pouco mais as pessoas à sua volta, né? Então, sei lá, você está viajando sozinha num barco com mais pessoas, talvez você faz amizade com um barqueiro, conversa alguma coisa com um barqueiro, com a guia turística, pergunta alguma coisa assim, ou você está prestando atenção nas coisas em volta, e aí você viajando sozinha, você tem uma visão de fora, talvez, melhor de você perceber as coisas, né? Então, eu acho muito que é legal essa interação com os tailandeses, com as pessoas que te servem e também com as pessoas em volta, que é muito gostoso, né? E esse foi só um pedacinho do Podtai. Se você quer ver o episódio completo, clica no card aqui em cima ou no link da descrição.
E se você está vindo para a Tailândia em breve, dá uma olhada nos nossos passeios em português, pacotes completos e também informações sobre o país. Vem tailandiar com a gente!